Os irmãos, Ruth, capítulo 1, nós vamos ler os 5 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ficando assim a mulher desamparada do seu marido e dos seus dois filhos. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Graças te damos, Senhor Deus, pela gloriosa oportunidade de podermos abrir Tua palavra e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração poderosamente pelo Teu Espírito. Nós necessitamos de Ti, ó Deus. Sem Ti nós não podemos fazer nada. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, irmãos, diante de nós o início dessa história muito lida, muito conhecida por muitos. A história de Ruth. Esse é um livro curto, dentre os livros do Antigo Testamento, 4 capítulos, e esse é um livro que narra um período da história de que nós acabamos de lidar com ele, que foi o período dos juízes. Você vai ouvir muito bem o texto dizendo, nos dias em que julgavam os juízes. Nós estamos aqui num texto exatamente no mesmo contexto em que nós encerramos o livro de Juízes. Acontece que o livro de Ruth, irmãos, ele tem alguns aspectos que eu diria fundamentais para a igreja nos nossos dias. Primeiro, reconhecermos o próprio papel da igreja, isto é, a importância da igreja e de estar na igreja e não se afastar do meio do povo de Deus. O lugar onde Deus escolheu abençoar, nós não podemos nos afastar. Acontece que você vai ouvir a história de um homem que deixa Belém e vai para os campos de Moabe. Muito mais do que você possa imaginar, muito mais do que a ideia de que ali nós estamos falando de uma mudança de região para que obtenha socorro para sua família numa necessidade. Nós estamos falando de alguém que deixou o lugar onde Deus designou como abençoado e Ele iria abençoar o seu povo ali. É um livro importante, porque não apenas fala da importância da igreja, mas fala também da pureza da igreja. E como tudo aquilo que acontece no livro de Juízes, está dentro do contexto do julgamento de Deus por causa do pecado. A fome não era algo diferente. E você não lida com o problema do pecado encontrando soluções que venham amenizar o pecado. Você precisa abandonar o pecado. A causa da fome não é resolvida você ir fugindo para um outro lugar em busca de alimento. Você precisa lidar com o pecado, tratar com o pecado. O que nós vamos encontrar, então, a importância da pureza e da santidade no meio da igreja do Senhor. É importante também compreendermos, irmãos, nesse livro, ele tem papel importante para você entender
como o Senhor designou salvar não apenas os judeus, mas todos os eleitos dentre os povos da terra. E todos deveriam ser em Abraão encontrados, filhos de Abraão. E como eu sei que Ruth, ela vai ser designada filha de Abraão? Se você abrir a sua Bíblia comigo em Ruth, no capítulo 2, por favor, irmãos, abra o texto comigo. Ruth, capítulo 2, verso 8 em diante, diz assim o texto: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. E aí ele disse: Estarás atenta ao campo, que se cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Ele descreve Ruth como a mulher que é filha de Abraão. Ela deixou sua terra e sua parentela e foi para uma terra que ela não conhecia. É importante esse livro, porque não fala apenas da importância da igreja, da importância da pureza no povo de Deus, com a importância de que a igreja ela é formada, irmãos, não apenas de judeus, mas de todos aqueles que creem no nome do Senhor, todos aqueles que deixam sua terra e sua parentela e vão para uma terra que eles não conhecem. As razões são muitas para se estudar Ruth, mas eu queria concluir com a última delas. É porque nessa história, que começa com o nome de um rei, termina sem falar o nome de um rei, não usa o nome rei, mas cita o rei de Israel. Ruth começa dizendo: Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. O nome dele é Elimeleque. A palavra Elimeleque em hebraico, ela veja, há uma preposição el, i, não é? Que é para mim. Você vai dizer então, Deus meu. El é o nome de Deus também, Deus meu. E Meler é rei, Deus é o meu rei. Você começa a história literalmente com uma declaração. O nome do primeiro personagem é Deus é o meu rei. E a última informação que nós temos no livro é o nascimento do rei Davi. Você vai para Ruth, no capítulo 4, você vai encontrar no finalzinho, no último verso, né, de Ruth, você encontra aqui essa verdade dizendo assim: Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi. O Senhor levantou um rei que iria resgatar o seu povo e que apontava para aquele que é superior a todos os reis da terra, Jesus Cristo. Essa história é a história da redenção, é a história do povo de Deus, é a história da pureza do povo de Deus, é a história da salvação dos eleitos de Deus, é a história do Deus que se fez homem e veio habitar no nosso meio para nos tirar da nossa terra de pecado e nos conduzir ao reino da sua glória, Vamos então, diante dessas, o que eu posso chamar da beleza dessa estrutura, vamos tentar entender esse livro um pouco mais, irmãos. Então, a primeira coisa que antecede a tudo isso que eu preciso lhe dar é o papel desse livro dentro do cânon. Eu queria muita atenção de vocês nisso, irmãos, porque esse é um elemento pouco trabalhado. As pessoas até falam sobre ele, não é? Podemos dizer assim, mas não com o detalhe que deveriam. Porque nesse texto aqui, particularmente, você vai encontrar o Senhor nos instruindo também por meio do papel do livro dentro da história do cânon,
dentro da história do cano. Quando você pega o nosso cano, esse cano que nós temos, que é de Gênesis, do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, tá certo? Do Antigo Testamento, o texto que eu tenho do Antigo Testamento. A ordem desses livros, elas vão mudar para algum, por exemplo, para o cano judeu. Não o conteúdo é exatamente o mesmo, mas a ordem é diferente, certo? Deixa eu só tentar explicar para você. A nossa influência, ela é maior da Septuaginta e da Vulgata Latina. A estrutura da nossa Bíblia está muito ligada a isso. Então, a nossa estrutura é essa. O Ruth está bem colocado no cano, está entre Juízes e Samuel. Veja que coisa interessante. Samuel é onde começa a contar a história de Davi. Então, você está entendendo de onde veio Davi, de onde veio sua família, de onde veio seus pais. E também você vai entender o contexto em que Ruth foi escrita. Ela foi escrita no contexto exato do período dos Juízes, como o texto coloca. Só que você vai, por exemplo, você pega o cano hebraico, né? O texto massorético ou algum outro texto, você vai encontrar o seguinte: Ruth é colocado depois de Provérbios. Ruth é colocado imediatamente após Provérbios. Outro cano é colocado como contexto dos Salmos, ligado a Davi. Mas por que isso? Qual é a lógica disso, irmãos? Então, primeira coisa interessante, na nossa estrutura, é muito interessante notar que Ruth é aquele livro que é o pano de fundo contextual para nós entendermos Davi e o que vai acontecer na história dele. Já no cano massorético, no cano que nós temos, do hebraico, ele é, na realidade, o livro que é a coroa de Provérbios. Como é que Provérbios termina, irmãos? Falando da mulher virtuosa. Quem é a mulher virtuosa? Ruth. No cano judeu, esse livro está imediatamente após Provérbios. E tem um autor, muito interessante esse autor, ele até faz um contraste. Eu queria que você não se cansasse de ler esse texto comigo, por favor, mantivesse a sua Bíblia aberta em Provérbios e, ao mesmo tempo, em Ruth. Veja, em Provérbios 31, verso 15 a 27, sempre 31, Provérbio 31 sempre. Provérbio 31, 15 e 27 diz assim: e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Veja o verso 27, do mesmo capítulo 31. Atende ao bom andamento da sua casa. Ela era uma mulher enérgica, uma mulher que trabalhava. Aí você vai para Ruth, capítulo 2, verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ainda, verso 7, disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ela trabalhou o dia inteiro. Tanto a mulher virtuosa quanto ela, em segundo lugar, trabalhavam para suprir as necessidades da sua casa. Se você for lá comigo, não é? 31, verso 21 de Provérbios, diz assim, 31, 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela não teme trabalhar. A mesma coisa você vai encontrar em Ruth 2,18. Ela diz assim, 2,18. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. A sua casa não passa necessidade, ela supre a sua casa. Ambas mostram bondade, são mulheres bondosas. Você pega Ruth, capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim: disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha,
Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Todo mundo sabe que és mulher virtuosa. E é interessante o termo, irmãos, que ela utiliza no verso 10. No verso 10 diz: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência. A palavra benevolência é teu último ato de misericórdia foi maior do que o outro. Ela era misericordiosa, ela era bondosa com os outros. Ela não apenas pegava para ela, ela supria os outros. A mulher de Provérbios também é assim. 31, 26 diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da misericórdia está na sua língua. A instrução da misericórdia está na sua língua. As duas exaltavam seus maridos. As duas exaltavam cada um marido. Que coisa interessante. Elas diziam: eles são superiores e eles são melhores do que os outros. Você pega Provérbios 31, verso 28 e 29, diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Desculpa, nesse primeiro contexto eu vou mostrar o seu marido é quem a louva. Depois nós vamos ver quando ela louva o marido. Veja, o seu marido e os filhos vão dizer: tu és mulher virtuosa, ninguém se compara a ti. A mesma coisa vai ser com Ruth. Vão dizer a mesma coisa dela. Volte lá comigo, por favor, no capítulo 3, verso 10, mas vamos para o capítulo 4, verso 15. Nós já lemos o 3, né? Vamos ler o 4, 15, diz assim: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ela é louvada pelo marido, pela sogra, ela é louvada pelas outras mulheres, ela é exaltada. Agora, quando você olha, por exemplo, para o texto de Provérbios, a mulher virtuosa diz assim: o seu marido é exaltado no meio nos portões da cidade. O marido dela é exaltado nos portões da cidade. Ela não apenas é exaltada pelo marido, como ela exalta o seu próprio marido. Ora, irmãos, que grande ponto, e aqui existem muitas outras associações, mas o ponto aqui é: Ruth é colocada no cano para nos instruir, não apenas como a história de Davi, mas como um exemplo de uma mulher virtuosa, uma mulher que aprendeu a viver assim. Isso é um ponto interessante, porque um outro comentarista vai dizer assim: ela era pagã. Ser virtuosa é precisa temer a Deus. Então ela abandona o paganismo, ela abandona os seus falsos deuses. Não há mulher virtuosa que não tenha que se curvar diante do Senhor Deus. Não há mulher virtuosa que não tenha que se submeter à autoridade do Senhor. Essa é a mulher. Ruth é sim uma mulher virtuosa. E no cânon judaico, ela é a coroa de Provérbios. Terminando Provérbios com 31, a mulher virtuosa, ela é o primeiro livro pós-Provérbios. Antes de Cantares e antes mesmo de Eclesiastes. No cânon judaico. A beleza da ordem do cânon. Segunda coisa importante, irmãos, olhando para o texto que nós estamos começando a estudar hoje, não é? A segunda coisa importante que podemos ver dessa história, não apenas o cânon, mas agora o momento em que ele sai da sua casa, não é? E vai para uma outra região. Volte comigo para o verso 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra.
houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Você parou para pensar, irmãos, como que é interessante, como o pecado ele encontra caminho na nossa vida tão sutil, né? Quando nós olhamos para os versos que se iniciam, você vai perceber que aquilo que ele resolve fazer aparentemente como algo positivo e bom. Matthew Henry chega a comentar esse texto dizendo assim: Elimeleque é para ser louvado numa certa medida, porque ele sai da sua casa, onde havia fome, e vai para um lugar porque ele tem que prover para a sua família. Numa certa medida, ele precisa ser louvado, mas o próprio Matthew Henry diz: o problema é que a causa daquela fome não era simplesmente um problema causado pela própria estiagem, mas era fruto do pecado de Israel. Era fruto do pecado de Israel. A ação e os dias são manifestados assim: como uma fome pode levar, irmãos, alguém tomar uma decisão errada. Faltou sabedoria da parte dele. Em que sentido? Ele olhou para as circunstâncias e disse: eu vou decidir o curso das minhas ações baseado numa crise econômica. Não é assim normalmente que nós fazemos? Nós vamos tomar, o Brasil, o país entrou em crise, mudou de governo, houve um pânico no Brasil, e o que foi que aconteceu? Muitas pessoas procuraram passaporte e a possibilidade de sair do país. A decisão que nós tomamos, muitas vezes, ela é baseada exclusivamente em crise econômica. E a oportunidade era essa. Ele olha então para um país vizinho e diz o seguinte: a providência de Deus me mostra que próximo daqui há um país onde há comida e eu vou poder sustentar minha família. E eu estou então procurando entender o que está acontecendo. Só que Elimeleque, irmãos, ele deveria conhecer um pouco mais. Quando o autor do livro de Ruth, irmãos, nos mostra no primeiro verso que a ação dele aconteceu quando os juízes governavam e que havia fome na terra, ele está conectando duas coisas importantes. O período dos juízes era um período em que o povo cometia pecado, Deus julgava o povo se arrependia, Deus levantava um libertador e o povo era tirado da situação. O processo era esse, era essa a estrutura. Os juízes governavam. Só que, você imagina, irmãos, que o autor do livro de Ruth, e provavelmente Samuel, ele não está aqui escrevendo um livro sobre crise econômica. O autor está fazendo uma declaração teológica. No tempo em que julgavam os juízes, houve fome na terra. É uma associação direta, não são coisas distintas. Ele não está falando de uma coisa e outra coisa. Então, houve um governo e houve uma crise que não tinha nada a ver com o governo. Ele está falando da mesmíssima coisa. Aqui é uma declaração teológica. Porque para Israel, irmãos, a fome na terra era mais do que uma falha no plano de manejar água naquele local. É muito mais do que isso. Era muito mais do que o não saber usar os recursos da natureza. E você vai perceber que a nossa sociedade, ela atribui
os problemas climáticos simplesmente ao homem no sentido de dizer, nós precisamos melhorar aqui para que a gente não tenha mais que passar fome. Ora, irmãos, onde a impiedade impera, onde a inimizade contra Deus impera, porque os benefícios do Senhor devem ser esperados. Mas esses homens, eles não conhecem a Deus. Logo, eles então imaginam que vão manejando a água, melhorando isso, mas não se arrependendo dos seus pecados, eles terão fartura na terra. O contrário, não é isso, em hipótese alguma, não é uma mera declaração de crise econômica, mas uma declaração teológica que está sendo anunciada aqui. Sem desmarcar o livro de Ruth, abra sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 28, verso 15 a 18, primeiro momento. Deuteronômio capítulo 28, verso 15 até o verso 18, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Verso 38 a 40 do mesmo capítulo diz assim: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. As tuas azeitonas cairão. Em outras palavras, quando Elimeleque olhou para a fome, ele deveria ter lido pela lente daquilo que a santa palavra de Deus alerta. Ele deveria ter conectado a crise moral com a rebelião contra Deus e a vida que Israel estava vivendo e o sofrimento que eles começaram a passar. Era isso que Juízes ensinava. Todas as vezes que eles pecavam, o Senhor os punia. Ele deveria olhar para a providência à luz da palavra de Deus e olhado exatamente assim, irmãos, que o alarme e os avisos do pacto se cumprem. Ele deveria pensar assim: Elimeleque não deveria ter fugido da terra, ele deveria ter corrido para Deus. Ele deveria ter suplicado a misericórdia de Deus. A solução que ele tem é a mais aparentemente fácil. Eu vou sair da terra. Tentar entender a providência de Deus, irmãos, de modo geral, e até mesmo a providência dura de Deus, que é o nosso sofrimento em particular, sem a lente interpretativa da Escritura, nos faz olhar para aquilo que nós estamos passando de maneira errada. Nós perdemos de vista o que Deus está querendo nos instruir, quando não entendemos o momento difícil que passamos, seja particularmente, seja no casamento, seja nos filhos, seja no trabalho, seja na empresa. Quando eu olho para aquilo que está acontecendo comigo e eu tento explicar isso simplesmente com coisas externas e que tomando a decisão tal ou fazendo aquilo eu vou resolver esse problema, eu não entendi o que Deus está fazendo comigo.
porque foi assim que Elimeleque fez. Ele olhou para o sofrimento e para a fome e disse: qual é a solução? Eu vou procurar um lugar que tem comida. Esse é o caminho mais fácil. O Senhor, irmãos, Ele nos ensina por meio da disciplina. Deus disciplina o filho a quem ama. E quando Ele disciplina o filho é para que ele volte para o caminho de santidade. Se ele lesse e se Elimeleque lembrasse dessas coisas, irmãos, mais uma vez, ao invés de fugir da terra, ele teria fugido para a misericórdia de Deus, apelado a Deus mais uma vez: Senhor, tem piedade de mim. O que nós fazemos? O que não está acontecendo aqui, irmãos? Não está acontecendo aqui aquilo que deveria acontecer. Elimeleque não foge para Deus, ele foge de Deus. Ele foge do povo de Deus, ele foge para uma outra cidade. Ele tira a sua família de um lugar que Deus disse que iria abençoar, que por meio das suas ordenanças ele iria fortalecer o seu povo, e ele retira dali e vai para os pagãos. Ele vai para os pagãos. Os moabitas são filhos do incesto. Os moabitas são aqueles que se levantaram contra Israel. Claramente, no livro de Juízes, você vai encontrar Israel tendo que lidar com eles de modo duro. Mas, claramente, irmãos, não era esse o lugar para onde eles deveriam fugir. Humanamente, eles fizeram a pior decisão em termos de olhar para aquilo que a Escritura ensina e agiram segundo as circunstâncias apenas. Deixa eu me dirigir a você rapidamente, irmãos. Quantas vezes nós temos racionalizado e tentado compreender ou até mesmo justificar nós termos que nos apartar de Deus? Quantas vezes nós fazemos isso? Quando nós buscamos a nossa agenda pessoal, nós justificamos. Eu tenho um compromisso. Ora, eu vou pegar esse trabalho apenas por alguns anos. E eu posso ir para lá sem uma igreja decente, sem um lugar onde o Senhor é adorado, apenas alguns anos, não tem problema. E aí eu vou justificando as minhas decisões. Vale a pena? É só um tempo. Vale a pena arriscar minha vida, vale a pena arriscar minha família, vale a pena arriscar toda a minha casa, porque o dinheiro que eu vou ganhar vale muito a pena. Vale a pena eu me relacionar com uma moça que não conhece a Deus, ou um rapaz que não teme a Deus? Vale a pena, por quê? Porque eu já vi alguns casos darem certo, então por que não fazer? Eu começo assim como Elimeleque olhou para aquilo que estava acontecendo ao seu lado e tomou a decisão baseado nas circunstâncias, não naquilo que a palavra de Deus dizia. Não naquilo que a palavra de Deus dizia. Quem se importa, irmãos, em tomar o quarto, quinto, sexto, sétima taça de vinho no sábado às 11h30 da noite? Eu chego morto na igreja, mas eu cheguei. Eu chego acabado, mas eu cheguei. Eu vou justificando os meus atos. Vale a pena, irmãos?
a gente diz, vale a pena. Hoje, eu não vou adorar o Senhor, eu vou preferir ficar em casa dormindo. Deus sabe como eu estou cansado. Eu vou tomando decisões na minha vida. E são passos sutis, irmãos. Sutis. Que de repente, eu me vejo enlaçado pela morte. As nossas melhores análises circunstanciais não nos livram da astúcia do pecado. Você pode até pensar bem, mas não vai te livrar das astúcias do pecado. Pode até parecer sábio, mas não vai te livrar da astúcia do pecado. Se você tentar ler a providência de Deus na sua vida, sem as Escrituras, você vai cair em muitas tragédias. Agora preste atenção, irmãos, ainda num detalhe importante no texto. Veja, ele diz assim, olha, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Interessante que o verbo aqui, habitar, é o termo para peregrinar. Há uma discussão interessante, porque alguns estudiosos acreditam que quando ele foi, entenda a sutileza, ele disse assim, eu não vou morar lá, eu vou só peregrinar, como os pais peregrinaram na terra, e eu vou voltar para cá, é só um tempo que eu vou passar lá. E o verbo literalmente é esse, peregrinar. Eu vou fazer isso, e de lá eu volto. Só que a estratégia não deu certo. Veja o finalzinho do verso 2, irmãos. A quem iria passar um tempinho, veja o final do verso 2, o 2 inteiro. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Veja, planejaram apenas passar um tempo e ficaram ali. Os filhos se casaram com moabitas. Planejamento à parte das Escrituras Sagradas. Essa primeira cena, que vai do verso 1 ao 5, irmãos, ela tem um detalhe riquíssimo. É a única cena em todo o livro de Ruth em que você não vai encontrar, irmãos, um discurso direto de Deus. Não haverá. Em todos os outros, exceto nesse, Deus é invocado, eles chamam pelo nome dele, oram a ele. Em cada curso do livro, o nome de Deus é exaltado e buscado. Nesse, não se fala o nome de Deus. Percebe a estratégia que se pode usar, irmãos, por uma família. E como essa estratégia os deixou destruídos no final. Completamente destruídos no final. Ele leu a providência de modo errado, negligenciou os alertas das Escrituras, não buscou a face de Deus, e logo que os seus filhos casaram, a morte os alcançou. Ele morre, e os filhos, depois de casados, morrem. O que chama a nossa atenção, como aqui, irmãos, eu tenho literalmente um princípio da consequência do próprio pecado. Elimeleque era um rei,
que dizia: Deus é o meu rei, mas andava como no período dos juízes, fazendo o que cada um achava mais certo. Segundo, esse era um rei que o seu pecado levou à morte dele e dos seus filhos. Esse é um rei que nos faz lembrar de Adão na sua péssima decisão e que matou toda a raça humana com ele. Thomas Boston, comentando um versículo dessa estrutura, ele traz à memória como a graça passa a brilhar nesse texto. Ele diz assim, no verso 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Veja, Orfa e Rute. Thomas Boston diz o seguinte: o fato de Orfa ser citado primeiro é uma declaração no contexto judaico de que ela era a mais velha e casou com o mais velho, e que Rute era a mais nova e casou com o mais novo. Ambos, os 2 maridos, morreram. Rute, a mais nova, foi a escolhida entre eles para continuar e para dar sequência à história. Ele diz: esse é o caminho da graça, no meio das decisões catastróficas do homem, no meio das decisões terríveis do homem, de fazer o que desagrada a Deus e de receber da parte de Deus a punição. Imediatamente o Senhor levanta a sua graça e esperança. E foi assim na história. Quando ele disse a Adão: por que fizeste isso? No mesmo contexto ele disse: nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ele ama, o Senhor ama a misericórdia, Ele tem prazer na misericórdia, mais do que nós temos prazer em fazer o que desagrada a Deus. Ele tem mais prazer em me salvar do que eu mesmo seguir o meu próprio coração. A providência divina é dura, irmãos. Ele nos quebra, Ele nos humilha, Ele nos alerta, Ele nos avisa. Não continuem nesse caminho. Não continuem nesse caminho, porque é um caminho completamente um caminho de morte. Deixa eu concluir essa sessão, irmãos, dizendo: os filhos de Elimeleque têm nomes intrigantes, Malom e Quiliom. Malom e Quiliom são 2 termos hebraicos para doença e enfermidade. São termos comuns até. Provavelmente, alguns estudiosos acreditam até que eles eram crianças doentes, e talvez tivesse alguma enfermidade, provavelmente. Mas um homem que toma a decisão de seguir o seu próprio coração, baseado nas circunstâncias e não na palavra de Deus, levará à morte os seus filhos, que seguem exatamente o caminho do seu pai, e a morte os alcança também. Que coisa impressionante nessa história, irmãos. Será que eu posso dizer com tranquilidade: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Como a providência do Senhor
ela é dura às vezes. Tudo isso para nos fazer conhecer o Redentor que iria surgir na história, como nós vamos conhecer na sequência do texto. Qual o salário do pecado? A morte. O que é que acontece no livro, na primeira sessão? Eles pecam, eles morrem. Nós somos tentados, irmãos, a deixar Belém de Judá, a igreja do Senhor, no meio das crises. Nós queremos encontrar conforto fora da igreja. Não. O Senhor prometeu que nos abençoaria aqui, e aqui nós ficaremos. O Senhor disse que nos abençoaria na pregação, nos sacramentos, e nós não nos afastaremos deles. Nós não fugiremos. Se Ele disse que o salário do pecado é a morte, nós vimos que o salário do pecado é a morte, mas também nós vimos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, está em Cristo Jesus, e é exatamente nessa promessa que nós vamos repousar. É na morte de Elimeleque e seus filhos que aponta a glória do Evangelho. Assim como foi na queda de Adão e de toda a raça humana, que o Senhor foi levantado desde o princípio como aquele que era e seria o nosso libertador, o Rei Todo-Poderoso. Ora, irmãos, deixa eu encerrar dizendo: Elimeleque, o grande rei, deixou a casa de Deus para buscar alimento no mundo, encontrou a morte. Aquele que vai surgir dessa história, Jesus Cristo, deixou a casa do seu Pai, a glória, e veio habitar no meio da enfermidade, dos que estavam mortos por causa do pecado, para dar vida ao seu povo. A nossa esperança está em confiar naquele que veio ao mundo de fato, como Rei santo e verdadeiro, para nos libertar das garras da morte, do pecado e do diabo, e nos levar para uma terra que mana leite e mel, e que nunca, nunca haverá escassez, somente abundância. Vamos baixar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças te damos, Senhor bendito, pelo glorioso privilégio de podermos meditar na Tua palavra, ouvirmos a Tua voz sendo pregada. E nós suplicamos a Ti, Santo Deus, que nos ajude, confiando naquilo que o Senhor tem nos instruído dia a dia. Nos ajude a confiar em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra, de todo o coração, com toda a nossa força. Que o Senhor nos socorra, nos ajude, porque somos fracos, Senhor Deus. Se não for a Tua graça sobre nós, nada poderíamos obter nessa vida. Ó Deus, abençoa-nos nessa jornada na exposição do livro de Ruth. Que o Senhor seja glorificado em cada sermão, em cada momento, e a Tua igreja edificada. Para a glória do Senhor, nós suplicamos isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.